que chamava Cidade Alerta. Cidade Alerta? Não, era... Não é Cidade Alerta, é o que tem hoje. Antes era... Como é que era? É um que tinha um camarada que falava só... Ele falava num tom meio sinistro, assim. Então ela chegou e encontrou o filho em casa e levou o filho para o quarto. Ele falava de um jeito e a gente ficava com medo. Como é que era o nome mesmo? Não era Aqui Agora, era um outro que passava na Rede Globo. Aqui Agora também, entra no mesmo clima. Mas esse só passava depois das 11 da noite, porque só com linha direta. Esse mesmo. Esse programa ele só passava depois das 11 da noite, porque mostrava histórias assim, sabe, assim, a maldade mesmo da pessoa, sabe? Como pode ser tão mal? Chegou em casa e me deu não sei quantas punhaladas lá, matou a esposa, matou o filho, sabe? Fulano que estava fazendo tocaia para ciclano por causa de uma dívida de jogo e deu não sei quantos tiros. E olha, eles não mostravam, mesmo passando depois da meia-noite, eles não mostravam os tiros na pessoa. Mesmo sendo uma dramatização, eles não mostravam, mas eles mostravam assim um caixão, mostravam uma foto 3x4 da pessoa. Aquilo já trazia medo pra gente. Vocês se lembram desse programa, né? Para quem está na minha idade aí, nos 25 anos, se lembra bem. Mas aquilo trazia muito medo. Eu me lembro bem. Minha mãe nem me deixava assistir. A palavra de Deus, em Mateus 24, versículo 12, abra lá para vocês entrarem comigo. Mateus 24, 12. Ou 12, 24, mas acho que é 24, 12. Isso. É isso mesmo. E diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sabe, gente, hoje eu resolvi falar um pouco de coração para coração, sabe? E isso aqui, esse negócio de esfriar, tem muito a ver com esse assunto de coração. Olha, naquela época a gente sentia medo e muitas coisas eram diferentes. A igreja era diferente. Vocês se lembram? Antigamente se falava no JA. O JA era o principal culto do sábado. Não era só de manhã, não. O JA, eu lembro que eu ficava ansioso pelo JA. Quando ia chegando o horário do JA, a gente ficava, sabe, de coração palpitando. É uma pena que hoje já em muitos lugares nem se fala mais no JA. No sul do Brasil mesmo, eu posso falar porque eu sou de lá, não faz mais JA. Tem gente que nem sabe mais o que é JA. Só para vocês terem uma ideia. Programa jovem, né, no caso. O programa JA, viu, gente? Que fique claro. E, sabe, a palavra de Deus diz aqui, nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Você sabe como que é esse processo de esfriamento? Eu sou uma pessoa de palavras muito simples. Tudo é simples. A minha música é simples, nossa vestimenta é simples, né? Tudo pra gente, até o jeito da gente falar é simples. Minha casa é muito simples e a gente convive assim, a gente vive assim porque Deus nos deu essa condição. Mas eu louvo a Deus todo dia por isso, porque eu vejo pessoas tão orgulhosas por aí, tão frias, sabe? Pessoas que entraram na rotina dos últimos dias. Sabe quais são? Qual é a rotina dos últimos dias? É justamente fazer com que você se acostume com as coisas. O linha direta antes passava depois da meia-noite, mas hoje nós temos uma linha direta de manhã, temos uma linha direta 24 horas por dia, mostrando a maldade do ser humano e a frieza de um ser humano para com o outro, 24 horas por dia e mais. Como se fosse um entretenimento. Ou seja, virou entretenimento você vê a maldade do ser humano na televisão. Não é isso? Pense comigo, qual é o processo do esfriamento? Qual é o processo? Como vai surgir? Talvez
talvez ele já tenha começado no meu ou no seu coração e você ainda não percebeu. Esse processo chama-se esfriamento, sabe por quê? Porque simbolizado por uma chama é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é simbolizado por uma chama. Quando os apóstolos lá batizaram mais de 3.000 almas, em cima da cabeça deles tinha o quê? Parecia uma língua de fogo. Sempre na Bíblia o símbolo do Espírito Santo é o fogo. Eu me lembro que quando o J.A. ia se aproximando lá na minha cidadezinha de Ribeira, não é não, Joaquim? Olha lá o Joaquim lá no fundo que não me deixa falar muito de longe. A gente ficava ansioso, né? Como a gente ficava ansioso. O Joaquim ficava tão ansioso que ele perdeu até os cabelos. Né, Joaquim? Você continua mesmo, viu? Mas os seus cabelos. Meu amigo Joaquim, ele me conheceu quando eu não tocava, não compunha, não fazia nada, e depois ele me conheceu compondo a primeira música, tocando a primeira música. Nunca imaginei que um dia eu ia parar em Novo Tempo, que eu ia gravar disco, que eu ia estar aqui hoje falando com vocês, e menos ainda vivendo desse ministério. Muito menos ainda, não é mesmo? Ele está de prova lá. Eu contei a minha história toda num perfil musical, eu não vou ter tempo de contar hoje, mas lá no Novo Tempo tem um perfil musical meu lá, que era um programa que tinha do Ronaldo antes, Fagundes, tem lá. Voltando ao assunto do esfriamento, meus queridos. O coração de muitos está esfriando porque nós estamos acostumando com a rotina que o mundo e que as coisas do inimigo têm imposto para a gente. Não é isso? Ele está forçando a gente a se acostumar com as maldades, com as diferenças. Que Deus te ajude para que essa chama do seu coração não se apague, né? E como diz a Bíblia aqui, o amor de muitos. Antes existe uma palavrinha, antes do muitos. Qual é a palavrinha? A palavra maravilhosa. O amor. Vocês têm noção do que é o amor esfriar? É o amor esfriando, meu querido. É o Espírito Santo clamando aos corações através do amor, e muitos se acostumando com esse mundo. As pessoas já não veem mais a necessidade do próximo. Quando vê para tirar uma selfie, para postar na internet. Não é mesmo? Hoje em dia é assim que está acontecendo. Eu não preciso nem ficar dando detalhes, porque o teu raciocínio é inteligente o suficiente. Você é inteligente o suficiente para entender o meu sermão todinho aqui, ó, numa pouca palavra que eu já te falei aqui. Eu não preciso ficar procurando palavras difíceis no meu dicionário linguístico. Eu não preciso ficar buscando aqui teologia para contar para você quantas pedras existiam no muro de Jerusalém, que significado de pedra, significado de fresta, significado de joelho. Não preciso ficar falando nada disso para vocês. A única coisa que eu posso dizer para vocês é: veja como era o mundo e a igreja no passado e veja como estamos vivendo hoje. O amor de muitos está esfriando. E isso aconteceu comigo também, mas eu tive um estalo de realidade na minha vida. Para não cair nesse mar, eu diria que não é nem mar, eu diria que é um lodo da vaidade, sabe? O lodo do se achar. Aquele camarada que gosta de ficar se achando o última bolacha do pacote. Como diz a palavra de Deus, às vezes nós não conseguimos acrescentar nem sequer um segundo à nossa vida. Nós temos que ser humildes diante de Deus, meus queridos. E também humildes o suficiente para entender que nós estamos vivendo os últimos dias desse mundo e o amor está esfriando no coração de muitos, inclusive dentro da nossa igreja. É uma pena, não é? Mas é verdade. Música sendo usada para vaidade, música sendo usada para me promover e não para promover a obra de Deus. Enfim, isso aí tudo você já está vendo o que está acontecendo. Eu contei a história minha, um pedacinho aqui aquele dia, e eu disse para vocês que eu gravei meu primeiro disco em 2006. Aí eu rodei por aí, cantei bastante. Chegou um momento da minha vida que eu estava sozinho, não tinha família. Eu descobri que tudo aquilo estava envaidecendo meu coração. Estava envaidecendo mesmo. Eu estava cantando por cantar. Eu não tinha entendido qual era o sentido de um ministério, sabe? E eu só fui entender
quando eu resolvi parar. E quando eu resolvi parar, eu fui para fazer. Eu estava com um monte de problema financeiro, emocional e principalmente com a questão espiritual. Aí eu ia fazer a minha última programação. Ficava aqui na cidadezinha de Capão Bonito, São Paulo. Conhece Capão Bonito? Fica aqui perto. Não é muito longe não. Meu último programa, sabe o que é você estar vazio? Você não ter nada para oferecer para ninguém? Eu estava daquele jeito. Só estava fazendo no automático as coisas. E lá as pessoas são muito simples. Na verdade, dessas cidades para trás, de Sorocaba, Itapetininga, Capão Bonito, Itapeva, as pessoas têm bastante gente simples. Tem um jeito de viver das pessoas muito simples. Não sei se você já percebeu isso. Não sei se é porque a nossa região, né Joaquim? Então a gente pode falar que a gente sabe. E lá nessa igreja, na igreja central de Capão Bonito, eu cantei. Quando acabou o programa, veio uma senhora muito simplesinha. E ela falou assim para mim: você vai almoçar na minha casa hoje. Posso explicar para vocês como que ela falava? Não? Ela falava assim: meu irmão, você vai almoçar na minha casa hoje, viu? Vocês entenderam alguma coisa? Não, porque está tudo prontinho, o almoço está tudo pronto, então, né? É um sotaque daqui de perto, eles falam assim mesmo. E aí eu não entendi muito bem, mas eu fui. Entrei, fui acompanhando ela, entrei no golzinho quadrado dela, chegamos lá no sítio lá, tinha um carreirinho que chegava numa casa no meio do mato, era um sítio mesmo. E aí eu sentei, sabe que eu estava naquela ainda, no polimento da vaidade, sentei naquele sofazinho, imagina a cena comigo. Agora você tem que ser como criança, viu? Porque a palavra de Deus diz que para a gente entrar no céu a gente tem que ser tem que ser simples como as crianças. Então imagina a cena junto comigo como se você fosse uma criança. Eu cheguei no sofá, tinha um sofá assim, com um monte de retalhinhos. Já viu aquela colcha de retalhinhos coloridos? Sabe que tem uns paninhos de seda, então o sofá todo era coberto com aquilo. E eu sentei naquele sofá e atrás do sofá tinha um quadro oval, redondo, com uma madeira bem escura em volta, e no meio tinha um quadro pálido, com os rostinhos de criança que parecia que estavam no céu. Já viu esse quadro antigo? Que parecia que era pintura, não parecia nem foto aquilo, né? Tinha um quadro daquele atrás, assim, eu olhei, né? Fiquei ali olhando, lugar simples, imagina a cena junto comigo. A senhora, a irmãzinha, falou assim para mim: irmãozinho, vamos ficar tranquilo, sentado aqui, daqui a pouco já foi almoço, tá bom? Falei: tá bom. Fiquei ali, né, esperando o almoço, e daqui a pouco surgiu lá na porta um senhor, lá embaixo na porteira. Ele chegou com um terninho bem apertadinho, que fazia até uma cintura, parecia uma roupa de samurai, sabe? Levantava o terno do lado, assim, bem apertadinho, muito simples, pessoas assim, aqueles ternos antiguinhos, né? E ele não estava na igreja, o nome dele era Oswaldo. E o irmão Oswaldo falou assim: ô irmão, tudo bom? Eu falei: tudo bom. Irmão, eu estou emocionado. Ele disse assim para mim, e já chegou do meu lado e batia assim na minha perna. Tudo que ele falava, ele me dava um tapa, sabe? Sabe aquelas pessoas assim? E aí eu ficava batendo em mim, eu ali já incomodado com aquilo, né? Tudo, irmão, eu estou emocionado. Todo mundo falava que estava emocionado, mas eu não entendia o porquê, né? Eu estava pensando, nós dois somos estados diferentes de espírito. E ele ali contando e tal, aí ele me contou que ele tinha um caminhão, que ele tinha uma colheita de milho, que ele fazia farinha de milho e que ele ia vender lá, não sei onde, lá. Eu nem, até essa parte eu nem estava prestando muita atenção nele, para falar bem a verdade. Mas ali ele entrou num assunto de que ele dava carona para mendigos na estrada. Quando ele encontrava um mendigo na estrada, ele parava o caminhão e colocava o mendigo para dentro. Irmão, tinha uns que estavam com a catinga assim, que era difícil de aguentar, né? Hoje ele tinha que pregar com a cabeça para fora da cabine. Mas eu ia pregando, falando de Deus para eles. Imagina você pegar um homem que está andando a dias na estrada, colocar para dentro do teu carro. Você faria isso? Pois é, o irmão Oswaldo fazia. E ele não estava na igreja porque ele estava dando um estudo bíblico e ajudando uma família lá, não sei onde que ele encontrou lá, que ele estava dando esse apoio para essa família. Por isso ele não estava no culto da igreja. Vai ligando aí os fatos. E aí ele falou assim: então um dia, irmão, olha, eu encontrei um andarilho embaixo da ponte de Rio Claro, lá, ele falava desse jeito. E eu coloquei ele para dentro do ônibus, do caminhão, e eu nunca vi um homem mais interessado na palavra do que aquele, sabe?
Eu terminava de falar, ele queria que eu continuasse, mas só que ele era o mais macheroso que eu já pus dentro da minha cabine. E eu estava aguentando mais, estava quase pedindo para ele descer. O irmão Oswaldo querendo fazer descer aquele camarada é porque a coisa estava feia mesmo. Mas ele foi insistindo. Quando chegou a hora de descer, sentiu uma coisa no coração do irmão Oswaldo e fez com que o William ficasse na cabine. Você tem para onde ir? O William disse que não. Ele era ruivo, a barba dele batia lá na barriga e o cabelo disse que era tão alto quanto a barba. E aí colocou então na cabine do caminhão e levou para casa. Enquanto ele contava essa parte para mim, que já começou a ficar mais interessante, né? A irmãzinha surgiu de lá dentro com uma panela, mexendo assim: irmão, você não acredita que o Oswaldo trouxe esse homem aqui dentro de casa aqui e não me avisou nada? De lá de fora eu senti o cheiro dele aqui dentro de casa. E em vez de ele pegar e levar esse homem para tomar banho, logo ficava mostrando o livro da Bíblia aqui, o Novo Tempo para ele aqui na sala. Isso é o irmão Oswaldo. O irmão Oswaldo então conseguiu levar o William para o banheiro para tomar um banhinho. E ele ficou lá dentro, disse que 1 hora. Deu tesoura, deu barbeador, deu tudo para ele, roupas. Quando o William saiu de dentro do banheiro, ele olhou bem para o rosto do William, colocou as mãos nos ombros do William e disse assim: você é lindo. Você é lindo. Irmão, olha, eu nunca vi um homem chorar, viu? Mas aquele dia ele deitou no meu ombro e começou a chorar. O irmão Oswaldo ficou com o William ali na casa dele, no sítio, por 1 ano. O William então era muito interessado e curioso. Irmão, vou contar uma coisa para você. Parecia que ele tinha vindo de outro planeta. Tudo a gente tinha que mostrar para ele e ensinar o que era. Ele não sabia nem o que era direito um rádio, tinha que ficar mostrando para ele como é que funcionava. E o pior é que ele não tinha maldade, falava assim, né? Ele não tinha maldade, ele não tinha vaidade. Então, às vezes, ele ia, a gente conversava coisa dentro de casa aqui, ele ia falar para os outros da inocência, não era para falar, né? O William não era desse mundo, não era dessa sociedade. Realmente, ele vivia às margens da sociedade. Então, ele não tinha nenhum tipo de malícia. Então o William saía de manhã, saía vender uns milho verde, não sabia nada de números, mas voltava. Irmão, eu não sei como é que pode, mas ele saía e voltava, em vez de voltar com dinheiro a menos, voltava com dinheiro a mais. Sempre com dinheiro a mais, nunca menos. Quando terminou a roça de milho, que ele vendeu bastante, o irmão Oswaldo foi lá, pegou todo aquele dinheiro da roça que ele tinha vendido e entregou para ele na mão dele, tudo de uma vez só, no fim do ano. O William ficou de olho arregalado, não sabia o que fazer, ele me falou. Daí ele queria que eles fossem com ele para ele comprar uma bicicleta. Não, William, pode ir, segue seu caminho, você já sabe viver, você já está 1 ano com nós aqui, você já sabe as coisas tudinho, pode ir você sozinho. Aí o William foi. Só que deu 7 horas da noite, 10 horas, 11 horas, e o irmão Oswaldo já estava na cidade procurando ele. Foi então na delegacia, fez um boletim de ocorrência de desaparecimento, porém só deixou um alerta, não tinha como fazer, né? Mas nisso passaram-se 3 dias, 1 semana, e o irmão Oswaldo caiu em depressão. Por quê? Porque achava que tinha dado para ele uma sentença de morte. O dinheiro. Passou-se 6 meses. O irmão Oswaldo já com o coração mais calmo diante dessa história, passando então embaixo daquele mesmo viaduto, uma chuva, uma garoa, um homem andando às margens da rodovia com um plástico preto nas costas. O irmão Oswaldo parou o caminhão e ficou esperando aquele homem se aproximar. Era ele. Ele colocou de novo dentro do caminhão, todo molhado, e levou para casa. Amém? Nessa parte, eu pergunto para você: quem é o personagem principal dessa história? É o William ou é o irmão Oswaldo? Não responda. Responda para o teu coração.
Porque essa chama que está no seu coração, ou quase se apagando, ou bem acesa nesse momento, é que vai responder isso para você. É o irmão Oswaldo, que é o irmão, que é o personagem principal? Ou é o William? Eu vou continuar. Posso continuar? Vocês querem que eu termine? Nosso horário já está estourado. Sim ou não? Agora onde entra eu nessa história, né? Até agora eu só estou contando a história dos outros, e só eu como ouvinte na história, né? Mas de repente o irmão